Fala pessoal, boa noite de novo. Vamos continuar aqui para mais uma videoaula, continuação agora do movimento uniformemente variado, né? Na última aula nós falamos sobre a aceleração média e as equações que a gente possui, né, no movimento uniformemente variado, tá? Vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de movimentos para saber quando aplicar, como aplicar aquelas equações, tá? Isso é bem importante, então fica atento aí, tá? Tipos de movimento. Nós temos um movimento acelerado, tá? Em resumo, cara, o movimento acelerado é quando tem o módulo da velocidade, o valor numérico, né, o módulo da velocidade aumentando. Isso quer dizer que o objeto está cada vez mais rápido, tá? Isso vai acontecer quando a velocidade, que é um vetor, estiver apontado para a mesma direção e sentido da aceleração, ou vice-versa, né? Mas eu acho que de uma forma mais fácil, mais simples de entender, é quando o objeto estiver ficando cada vez mais rápido, tá? O módulo da velocidade está aumentando, ele está ficando cada vez mais rápido. O cara está afundando o pé no acelerador e o carro está cada vez mais rápido. Isso é um movimento acelerado, tá? Logicamente, se o cara está ficando cada vez mais rápido, então a distância percorrida por ele vai aumentar. Porque aqui ele tinha uma velocidade, aqui ele tem outra. Se aqui a velocidade aumentou, a distância percorrida também vai aumentar, porque ele ficou mais rápido, certo? Então isso é uma observação, né? Vocês vão ter que ficar ligados. O movimento é retardado ou desacelerado. O movimento retardado é aquele cujo contrário do acelerado, né? Se no acelerado a velocidade aumenta no decorrer do tempo, o retardado a velocidade diminui. O carro vai ficando cada vez mais devagar, cada vez mais lento. No exemplo aqui, olha, o carro inicialmente, para t igual a zero, estava com uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Para t igual a 1 segundo, agora ele já está com uma velocidade de 15, ou seja, diminuiu a velocidade, tá? E por aí vai. O módulo da velocidade, o valor numérico dele, né, está diminuindo conforme o tempo passa. Em 2 segundos já está com 10 metros por segundo. E repara que trata-se de um movimento uniformemente variado, porque a velocidade, nesse caso, está diminuindo de 5 em 5, seguindo um padrão, entendeu? Então, aqui variou 5 metros por segundo, aqui variou 5, e assim vai, entendeu? Então, aqui é um movimento uniformemente variado e retardado, porque a velocidade está diminuindo. Vê que, logicamente, o espaço percorrido é cada vez menor. Por quê? Porque ele está ficando cada vez mais lento, então é de se esperar que a distância percorrida seja cada vez menor também, tá? Aqui foi o que eu acabei de falar, tá vendo? Conforme a velocidade vai diminuindo, o espaço percorrido diminui também, tá? Porque ele está ficando cada vez mais lento, ele cada vez está andando menos no mesmo intervalo de tempo ΔT, tá? Então, olha só, em resumo, eu posso dizer o seguinte, que imagina que, lembra do movimento progressivo e movimento retrógrado? Aqui também a gente usa. Se aqui, por exemplo, for o zero da nossa reta S, então aqui seria um S0. Como os valores de S estão aumentando, né, no decorrer do tempo, porque a setinha da velocidade me indica para onde que ele está indo, tá? Então o movimento ele é chamado de progressivo. Essa seta da aceleração indica para onde que está a aceleração. Como a seta está a favor da velocidade, o movimento também é acelerado. Isso quer dizer que ele está ficando cada vez mais rápido. Então, esse movimento aqui ele é progressivo e acelerado.
tá? Segunda situação, de novo aqui nosso zero está aqui, ó, né? Que é o S. E aí, cara, que tem diferente aqui? Bom, aqui é o S0, a posição inicial. A velocidade está apontada para cá. A velocidade me indica para onde que esse objeto está indo. Então, se ele está indo no sentido crescente da reta, aqui são valores tipo 1, 2, 3, 4, 5, como se fossem os marcos quilométricos de uma estrada. Então, as posições estão aumentando, ele está indo nessa direção e sentido, então o movimento ele continua sendo progressivo. Tá? Só que a velocidade está apontada para cá, e nesse caso aqui a aceleração está no sentido contrário. Tá? Se a aceleração estiver contra o movimento, contra a velocidade, essa velocidade vai diminuir. É como se tivesse alguma coisa puxando ele para cá. Tá? A gente vai estudar em leis de Newton, que é o que está acontecendo aqui. Tá? E tem alguma coisa puxando esse carro no sentido contrário. Pode ser o freio, pode ser a resistência do ar, pode ser um monte de coisa, atrito, mas isso é papo mais para frente, quando a gente falar de leis de Newton. A gente vai entender o que causa o movimento ou a mudança dos movimentos. Tá? Mas aqui em cinemática, o que interessa para a gente é só estudar o movimento sem se preocupar com suas causas. Tá? Então aqui, cara, é o seguinte, eu tenho a aceleração apontada aqui para trás e a velocidade apontada para frente. A velocidade me diz para onde que ele está indo. E a aceleração, essa seta, dependendo de para onde estiver apontada, ela me diz se a velocidade está aumentando ou está diminuindo. Tá? Nesse caso, como ela está diminuindo, porque estão em sentidos opostos, o movimento ele vai ser retardado. Tá? Quer dizer que a velocidade está diminuindo. É isso que quer dizer retardado. Tá? E o movimento retrógrado e acelerado. Repara aqui, continua aqui, ó, é a mesma reta, é a mesma estrada, tá? Isso aqui é a reta S. Então, o que está acontecendo? Agora o carro está nesse sentido aqui, ó. A velocidade, já que para cá são valores positivos, né? O que está apontado para cá é positivo. Se a velocidade está apontada para o sentido contrário a esse movimento, né? Perdão, a velocidade está apontada para o sentido contrário ao sentido crescente da reta. Então, esse movimento vai ser retrógrado, tá? Ele é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade está no sentido contrário ao sentido do crescimento dessa reta S aqui. E a aceleração está apontada para o mesmo lugar que está a velocidade, ou seja, a velocidade vai ficar aumentando, ou seja, o movimento ele é acelerado. Tá? O movimento ele é acelerado. E nessa última situação, cara, que está o zero, continua o zero aqui como referência, o movimento continua sendo retrógrado, ele continua apontado aqui para o zero, então ele está voltando aqui, né, para trás. Só que agora a aceleração está positiva, quer dizer que ela está no sentido crescente da reta. O problema é que ela está no sentido contrário da velocidade. Se ela está se opondo à velocidade, isso quer dizer que o movimento ele é retardado. A velocidade ela vai diminuir no decorrer do tempo. Tá? Então, esse quadrinho aqui é bem importante, é bem interessante, cara, por quê? É sempre aquele mito que a gente estuda movimento uniformemente variado, achar que a aceleração negativa quer dizer que o movimento ele é retardado. E não é verdade isso, tá? Não é verdade. Nem sempre isso é verdade, tá? Então, esse quadro é para vocês entenderem isso, tá? Bem, vamos pegar um exemplo aqui agora. Olha só, nós temos aqui uma questão da Universidade Federal do Maranhão, tá? Diz o seguinte: uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial da motocicleta, a velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros
em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo. Tá? Vamos separar os dados que a gente tem aqui, cara. Eu tenho a distância percorrida, o ΔS, que foi de 500 metros. Eu tenho a aceleração que ele deu, tá vendo? Ele fala que é uma aceleração constante. A aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E ele fala que ele quer chegar, cara, com uma velocidade de 100 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade final é de 100 metros por segundo. Tá? Gente, é interessante que vocês tenham sempre em mãos, cara, aquelas três equações que a gente estudou. A função horária da velocidade, V0. A gente vai colocar aqui um mais ou menos, por quê? Porque a gente vai ter que estudar o tipo de movimento, se ele é acelerado ou retardado, se ele é progressivo ou retrógrado, tá? Quando tem um objeto só, fica mais fácil. Então, aqui, ó, isso aqui é mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A função horária da posição, S igual a S0 mais V0t, mais ou menos, AT ao quadrado sobre 2. E a última equação de Torricelli, V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais ou menos 2A vezes o ΔS. Tá? É tudo vezes. Bem, a gente precisa escolher uma equação para trabalhar, pelo menos inicialmente. Tá? Os dados que eu tenho, olha para cá. Eu tenho o ΔS, eu tenho a aceleração e tenho a velocidade. E eu quero descobrir qual a velocidade inicial. Tá? Bem, olhando para os dados da equação, repara que eu não tenho o tempo. Como eu não tenho um tempo, a primeira coisa que vem na cabeça é descartar essa equação e essa equação. Eu preciso de uma equação que não dependa do tempo. Então, eu vou usar nessa questão aqui, olha, a equação de Torricelli. Ah, pode ser que eu use mais de uma? Pode ser, pode acontecer, mas nesse caso aqui eu creio que não. Acho que uma equação é suficiente. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar a equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Tá? Qual é a velocidade final? A velocidade final é os 100. Então, vai ficar assim, ó, 100 ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, que eu quero descobrir quanto é, mais 2 vezes a aceleração, que vale 10, vezes o ΔS, que vale 500. Tá? Então, resolve aí essa equação. Eleva isso aqui ao quadrado. 100 ao quadrado, dá um monte de zero aqui. Ó. Tá? 10.000. 100 ao quadrado é 10.000. V0 ao quadrado é o que eu quero descobrir, então vou deixar do jeito que está por enquanto. Mais, quanto que dá esse produto aqui, cara? Multiplica isso tudo aqui. 2 vezes 500 vai dar 1.000. E 1.000 vezes 10, isso aqui dá 10.000. 10.000. Passa esse 10.000 que está aqui positivo, passa para o outro lado, subtraindo. Aqui vai dar 10.000 menos 10.000. Isso é igual a V0 ao quadrado. 10.000 menos 10.000, então V0 é igual a zero. Porque 10.000 menos 10.000 é zero. Né? Quando tu passar essa raiz quadrada para o outro lado, raiz quadrada de zero é zero. Tá?
Então, basicamente é isso. Como é que eu resolvo problemas de cinemática envolvendo movimento uniformemente variado? Tem 3 equações. Eu primeiro leio o problema, interpreto o que ele quer, né, no final das contas, nesse caso que ele queria a velocidade inicial, separo os dados, para não ficar lendo toda hora o problema, eu já separo os dados aqui no canto e coloco uma interrogação no que ele quer a velocidade inicial. Aí com esses dados aqui em mãos, cara, tu vai escolher a equação certa para você trabalhar, entendeu? Às vezes você precisa de 2 equações. Nesse caso aqui a gente precisa só de uma, tá? E olha que é uma questão de uma universidade federal, entendeu? Então você vê que não é também um bicho de 7 cabeças. Você pode, né, trabalhar uma boa aí, entendeu? Gente, então fico por aqui. Na próxima aula eu vou trazer mais exercícios para a gente resolver, tá? Eu vou caçar agora aqui as dúvidas dos alunos, tá? Para poder esclarecer para vocês aí, tá? Forte abraço a todos. Até a próxima. Até mais, gente.